papel do Giacomo e do Felipe, a mim me foi passado aqui o encargo, digamos assim, de refletir um pouco sobre o que é o jornalista multimídia, falar um pouco conceitualmente sobre esse perfil de profissional, tá? E eu acho que o que vocês hoje, aqui a maioria estudantes de jornalismo de primeiro, segundo, terceiro, quarto até o sexto ou sétimo períodos, né? Acho que tem aí uma oportunidade única de perceber um pouco como é que isso está acontecendo nas redações. Eu acho que aqui no próximo momento das perguntas poderá questionar ainda mais como é que está sendo feita essa produção. Mas enfim, eu vou explorar um pouco aqui então o que é que define esse jornalista multimídia, também chamado de multitarefa polivalente. Essa figurinha aí, que essa imagem eu escolhi pelo seguinte, muito se fala do jornalista multimídia como esse profissional homem-banda. Quer dizer o quê? Ele faz tudo, ele toca tudo, né? Aqui em Salvador a gente tem alguns representantes desses, um cara que toca todos os instrumentos, ele carrega com ele mesmo os vários instrumentos para fazer a sua música. E esse profissional multimídia, né, que traz aí um desafio imenso para o profissional em si, para quem está se formando e para as empresas jornalísticas principalmente, né? Então a gente vai ver um pouco, existe esse profissional, a gente já viu aqui depoimentos que sim, ele está aí nas redações fazendo parte desse cenário atual. E vamos falar um pouco mais sobre algumas experiências, tanto nacionais aqui ou internacionais, e um pouco das locais que já tivemos aqui, né, desse cenário melhor abordado. Mas então, o que é interessante dizer, o Giacomo na sua exposição fez aí um breve histórico, né, da própria evolução na utilização da tecnologia. E todos nós sabemos que o jornalismo não precisa de tecnologia, seja, né, no formato, no impresso, para produzir um produto impresso, seja para a TV, para o rádio e muito mais agora com as novas tecnologias, com a internet e os dispositivos móveis. Mas então, do que a gente está falando aqui, o que é importante a gente localizar, né, esse profissional, por que se fala tanto dele atualmente, né? Nós todos aqui ouvimos do Giacomo que ele já era jornalista multimídia sem ninguém falar disso há muito tempo. E muitos outros, inclusive jornalistas em redações menores, além de exercer essa tecnologia, essa função, né, multimídia já há algum tempo, produzindo para alguns distintos suportes, também já tinha na sua função uma outra polivalência, que é a polivalência temática, ou seja, repórteres que atuam em suplementos distintos ou editorias distintas de um impresso, por exemplo, né? Nas redações de internet a gente já não vai ter tanta essa especialização por editoria, em alguns casos, né? Mas então esse profissional multimídia, essa figura, ela vem associada a um contexto que, se a gente for verificar um pouco num breve histórico nesse período de tempo, né, muito marcado pelo quê? Pela própria evolução das tecnologias e principalmente na apropriação das novas tecnologias de informação e comunicação. Esse processo, né, de mudança de um padrão analógico para o digital, ele ocorre entre os anos 70 e 80. E o que é que a gente tem como início disso tudo? O principal ponto, o aspecto aqui que se pode colocar é o da informatização das redações, né? Que no Brasil vai acontecer na década de 80. Estados Unidos, na década de 70, assim como na Europa. Então, isso tudo vem, né, desse cenário cada vez mais marcado pela tecnologia digital. E com isso a gente vai falar do quê? Da convergência tecnológica e da convergência midiática, né? Mais recentemente, a gente localiza isso dentro de um conceito que já vem sendo estudado, né, que é o da convergência jornalística. Então, essa denominação
de convergência jornalística para os processos que vem ocorrendo nas empresas informativas de todo o mundo, né? A gente tem um início, principalmente para os Estados Unidos, começa a ocorrer ainda no final dos anos, metade dos anos 90, em algumas cadeias, principalmente de TV, já integrando alguma coisa da sua produção, né? Mas o ano 2000 é que é o ano-chave desses processos de convergência jornalística, tendo partida em muitas das empresas e organizações, grupos de mídia pelo mundo. O que é, então, a definição de convergência jornalística? Está colocado aqui na tela, né? Basicamente, a gente deve entender que esse é um processo, ou seja, não se diz convergência jornalística, ele tem um início, meio e fim, ele é um processo. E o que a gente tem desse processo ainda hoje, 2011, tendo começado para algumas empresas em 2006, 2007, efetivamente, é que ele ainda está no estágio, para muitas empresas, um estágio considerado inicial, né? Porque não é fácil, é complexo, né? E aí a gente tem algumas áreas dessa convergência, como é que ela ocorre? A que é mandatória, né? É a tecnológica, justamente porque tem a ver com a própria estruturação das redações, os equipamentos que se vai empregar, como esses profissionais vão atuar trabalhando com esses equipamentos, dispositivos móveis, principalmente, né? Cada vez mais. As estratégias empresariais de como essa convergência é colocada em prática, e que aí a gente vai ter diferentes modelos sendo utilizados, né? A convergência profissional, que é essa que nós aqui estamos hoje abordando diretamente com a discussão sobre a figura ou a função desse jornalista multimídia. E a editorial de conteúdos, que supõe o quê? A produção integrada de conteúdos, se pensando nas distintas plataformas para distribuição. Que plataformas? Impresso, TV, rádio, internet com a web, as redes sociais, né? E os dispositivos móveis, celulares, smartphones e iPads, tablets de modo geral. Então, todos aqui deram depoimentos de como a convergência está ocorrendo, de modo, dentro desses grupos de comunicação,